Nós estamos recebendo, nesta quarta-feira, o Dr. Rogério Pereira Spott, advogado, presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB-MS, convidado para falar aí sobre o projeto da Lei da Reforma Trabalhista aprovada pela Câmara dos Deputados. São mais de 100 mudanças na consolidação das leis do trabalho, a CLT, propostas pelo governo do presidente Michel Temer e aprovada aí pela Câmara dos Deputados. Doutor, bom dia, é um prazer tê-lo aqui no programa Tribuna Livre. Que essas mudanças afetam diretamente os direitos dos trabalhadores, se é que afetam, né? O trabalhador com essa reforma, ele está sendo prejudicado? Bom dia a todos os ouvintes. Com certeza essa reforma afeta todos os trabalhadores que são trabalhadores registrados e seguem a CLT como sua norma maior. De que maneira eles estão sendo prejudicados com esta? Olha, a alteração legislativa, a proposta, ela vem de uma forma muito rápida, né? Que a maioria das entidades participantes não concordam com essa rapidez que ela vem sendo gerida, vem sendo administrada. Algumas alterações chegam a ser até exageradamente prejudiciais. Você reduzir intervalo de jornada de trabalhador para 30 minutos é um exagero, né? Hoje em dia a legislação fala que você tem no mínimo 1 hora, no máximo 2. A proposta vem reduzir para meia hora. Você tem para sair mais cedo do trabalho? Não, para você almoçar mais cedo, comer, escovar seu dente e voltar a trabalhar mesmo. É meio que escravidão. Você tirar o direito de recebimento de hora in itinere, que é aquela hora que o trabalhador, que não é o nosso caso, que trabalha em cidade, com carro, com transporte coletivo na porta, não. Aquele trabalhador que trabalha pegando um ônibus da empresa, que anda aí 40, 50, 1h30 para chegar até o seu local de trabalho. Esse tempo à disposição do empregador não vai ser mais considerado, não vai ser mais remunerado, não vai ser mais considerado como tempo à disposição. E dentre outras inúmeras alterações que não estão sendo divulgadas e que a população, com certeza, se aprovado pelo Senado, vai sofrer e muito. Mas com relação ao transporte até o trabalho, é quando a empresa fornece transporte alternativo, sim. Então, por isso aí, o tempo despendido até o local de trabalho e o retorno por qualquer meio de transporte não será computado aí na jornada de trabalho. Hoje se fala também aí com relação ao acordo coletivo, né? O texto mantém o prazo de validade de 2 anos para os acordos coletivos e as convenções coletivas de trabalho, vedando expressamente a ultratividade, que é a aplicação após o término de sua vigência. Na prática, o que é que muda com relação a esse acordo coletivo? A proposta legislativa, ela vem com uma alteração que é o espírito dessa proposta, né? Que é você privilegiar e você dar maior poder à convenção, aos acordos coletivos sobre a CLT. O que significa isso? Os sindicatos, o patrão e o empregado poderão negociar alguns pontos do seu contrato de trabalho e essa negociação vai prevalecer sobre a CLT. Mas isso não é inconstitucional? Porque, por exemplo, o acordo, a homologação, por exemplo, homologação feita no sindicato não pode ser apreciada pela justiça. Me parece que tem alguma coisa nesse sentido. Tem. Mas isso não é anticonstitucional, porque eu tenho o direito de, deixa de homologar. Não é a lei que vai impedir que eu recorra. A justiça, a Constituição me garante o direito de recorrer à justiça em qualquer circunstância. Você não acha que isso é meio letra morta? Totalmente certa a sua consideração. Se a gente pensar que uma proposta legislativa vem para tirar o direito do trabalhador, após homologar a sua rescisão contratual em sindicato, ele não poder procurar o judiciário, isso é barbaridade, isso não é democracia. Né? A gente tem que considerar o seguinte, que a estrutura sindical que a gente tem nesse país e a cultura do brasileiro não é a cultura de você ter um sindicato, você procurar e você ter todo um aparato que não seja o judicial em favor, protegendo o trabalhador em sindicato. A gente tem que tomar muito cuidado com isso.
Com relação à demissão, né? Atualmente a CLT ela prevê demissões nas seguintes situações: solicitada pelo funcionário por justa causa ou sem justa causa. Apenas no último caso, aí, sem justa causa, o trabalhador ele tem acesso ao FGTS, recebimento de multa de 40% sobre o saldo do fundo e direito ao seguro-desemprego, caso tenha tempo de trabalho suficiente. Pelo novo texto, o contrato de trabalho poderá ser extinto de comum acordo, com pagamento de metade da multa de 40% sobre o saldo do FGTS. O empregado poderá ainda movimentar até 80% do valor depositado pela empresa na conta do FGTS. Porém, não terá direito ao seguro-desemprego, é isso mesmo? Isso é outra barbaridade do projeto de lei. Pensa só, como que o trabalhador, que é a parte mais fraca da relação, vai se contrapor ao patrão na hora da sua demissão? Não tem como, gente. A gente tem que pensar e sempre pensar e ter em mente que toda legislação ela é criada para proteger a parte mais fraca da relação. Isso é no direito do consumidor, isso vem no direito do trabalho. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Como que a gente vai colocar patrão e empregado para negociar uma demissão e o empregado ali na parte mais fraca da relação, ele vai ser demitido. Ele vai aceitar tudo que o patrão está colocando para ele. Agora, também, claro que nós estamos falando aqui do direito do trabalhador, mas isso também hoje virou um negócio, uma indústria. Olha, vou trabalhar X meses, aí eu vou fazer um acerto, quero receber o FGTS, eu quero receber aí o seguro-desemprego. Também acaba com essas negociatas hoje, que na verdade são proibidas, mas que acontece no dia a dia. Esse entendimento de que hoje em dia é uma indústria, que existe um abarrotamento da Justiça do Trabalho, que a Justiça do Trabalho sempre protege o trabalhador, isso aí não é mais realidade no mundo de hoje. Isso vem de gente que não conhece a realidade do dia a dia dos tribunais do trabalho, dos fóruns trabalhistas, das audiências que todos nós participamos. Hoje em dia a gente tem juízes muito bem preparados, desembargadores preparados, que sabem muito bem detectar as negociatas irregulares e vem coibindo isso. Então a gente tem que lembrar o seguinte: a Justiça do Trabalho realmente está abarrotada. Isso não é só no nosso estado, isso é no país inteiro. Porém, esse abarrotamento, esse excesso de processo, vem de um descumprimento de legislação que aí está. A gente tem uma CLT que não é uma CLT, como todo mundo vem falando, é uma CLT antiga. Quem fala que a CLT é antiga não conhece a história do direito do trabalho. É ignorante. CLT foi na época do Vargas, compiladas as legislações trabalhistas somente para estudo e para aplicação no direito. A gente tem várias leis atualizadas que estão fazendo parte do dia a dia do mundo jurídico. Deixa eu fazer uma comparação. Posso estar fazendo uma grande besteira, mas como jornalista eu me sinto impulsionada a fazer essa reflexão. A gente tem nos Estados Unidos o grande Eldorado do mundo. Todo mundo sonha ir para os Estados Unidos, trabalhar lá, ser tratado como um cidadão americano, ter os direitos e tudo mais. O cidadão americano, quando ele é demitido, tem direito a nada. Nada. Ele não recebe 13º, ele não recebe férias proporcionais, ele não recebe FGTS, ele não recebe multa de 40%. Nada. Nada. Absolutamente nada. E aí, lá, o povo quer ir morar nos Estados Unidos para trabalhar nos Estados Unidos. Como é que fica isso? Carmen, essa situação não é só nos Estados Unidos. Isso é Estados Unidos, isso é Japão. Exatamente. São realidades de países desenvolvidos e com outra mentalidade. Mas para quê? Mas nós precisamos chegar ao Brasil ser um país desenvolvido. E aí, como é que faz? Sem as mudanças. Concordo plenamente, eu também vivo nesse país. Já viu em filme, por exemplo, americano? Filme que mostra lá. O cara chega no escritório para trabalhar. Aí fala, olha, você não trabalha mais hoje. Ele sai com aquela caixinha, ele pega as coisas dele, vai embora. Fala, e aí, puxa vida, agora eu tenho que ir... procurar outro... Não, você vai para a justiça, você vai procurar os seus direitos, porque eu tenho que pagar o seu 13º, férias proporcionais, sua multa do FGTS. Não tem nada disso lá, Carmen, a gente tem que considerar o seguinte: a gente não está nos Estados Unidos. Não, mas a gente poderia almejar estar. Sim, nós estamos almejando, mas não por reforma trabalhista que tira direito do trabalhador. Mas é que tá.
E sim, a gente tem que almejar com reformas fiscais. A gente não tem exato, saúde que estimular o presta, a gente não tem emprego. segurança que presta, a gente não tem Acabar nada. com a corrupção. Acabar com essa corrupção, entendeu? Mas a gente não tem que estimular o emprego, ou seja, gente, pelo amor de Deus, eu não estou aqui, Sim. sabe, do lado do empresário, aquele que suga o trabalhador. Estou aqui defendendo o empresário que gera emprego, sabe, que quer admitir mão de obra, que precisa fazer esse país crescer, que é a vontade de todo empresário honesto e decente desse país. Só que tá difícil demais criar emprego, gente. Tá super difícil criar emprego, sabe por quê? O trabalhador vai lá e te coloca no pau. Não, sabe? A culpa não é do trabalhador para criação de mas emprego. existe uma No estigma país, a isso. gente tem que fazer uma reforma fiscal e tributária. O empregador não tem problema nenhum em pagar verbas trabalhistas, até porque ele tira lucro da mão de obra que ele está tendo ali na empresa dele. Ele não aguenta mais pagar uma tributação excessiva que nesse país a gente tem. Mas, não adianta doutor, você fazer uma reforma trabalhista que vai tirar o direito do mais fraco, que sou eu, que é você, reforma tá que errada, é todo tem mundo, que ser- tá errada. Primeiro começa com uma fiscal, com uma tributária bem feita, aí sim a gente vem reformando as outras. Não adianta você começar de baixo para cima, não vai adiantar. A Fiesp, em São Paulo, fez uma pesquisa e deixou claro, os empresários filiados à Fiesp não concordam com a reforma trabalhista. Apenas 22% do empresariado fala que ela vai talvez trazer algum tipo de benefício. Eles deixam claro o seguinte, que a reforma não vai trazer benefício para o empresariado, muito menos para o empregador. E disse o seguinte, que o incentivo em contratação vem nos novos investimentos, que não é questão de reforma trabalhista. Ô, doutor, apenas não seria uma reflexão, mas seria apenas um dado para informação. O pequeno empresário hoje, a contratação de um trabalhador, é só a questão dos encargos, que eu sou invocado por problema dos encargos sociais, o encargo trabalhista. Hoje, um empregado hoje, uma pequena empresa, uma microempresa, que precisa de contratar 10 trabalhadores, precisa para tocar, ela contrata apenas 5. Porque o trabalhador custa praticamente o dobro. Quer dizer, ele contrata um trabalhador por um salário, ele paga praticamente 2 salários. Então, os encargos, eu não tenho nada, eu acho que os direitos têm que ser preservados, agora tem que se estudar o direito e a matemática, para se formular alguma alternativa para reduzir os encargos. Porque não tem jeito, quer dizer, a empresa deixa de contratar, quer dizer, esses 14 milhões de desempregados poderiam estar no mercado de trabalho se não fossem os encargos. É só fazer a conta. Faça a conta, você vai ver que vai caber esses 14 milhões de empregados, vão caber exatamente dentro dos encargos. Não tem como reduzir os encargos, né, sem ferir, alterar, e macular e menosprezar o interesse do trabalhador? Certinho, é isso que eu falei. A forma de reduzir encargo é através da reforma fiscal, não é através de se retirar de direito de trabalhador. O que necessita nesse país é fazer reforma fiscal e tributária. O empresariado ele não tem problema, como já disse, e a gente tem isso em dia a dia de escritório, em dia a dia de tribunal, em dia a dia de audiência, não tem problema em pagar as verbas trabalhistas. Ele tem problema, sim, em quitar todas as obrigações que o governo impõe a ele. São 8 horas e 12 minutos, nós estamos conversando com o Dr. Rogério Pereira Spott sobre a reforma trabalhista. Se coloca aí 14 mudanças da reforma trabalhista na CLT que devem impactar, não é? Com relação à ajuda de custo, que não vai integrar mais o salário, não é? Então valores relativos a prêmios, importâncias pagas habitualmente sob o título de ajuda de custo, diária para viagem, abonos, assim como os valores relativos à assistência médica ou odontológica, não integrarão mais o salário. Vai ficar mais difícil pedir a equiparação salarial. Também acontece aí a gratificação para quem tem cargo de confiança, não vai integrar salário depois de 10 anos. Homologação de rescisão pelo sindicato, deixa de ser obrigatória para quem tem mais de 1 ano de caso. O que é que muda isso para o trabalhador? A gente tem algumas situações, de todas essas alterações que você citou, que são pequenas alterações que estão dentro do texto da lei, que são alterações que a gente vê claramente que o trabalhador vai ser prejudicado. Se você pensar que ele está trabalhando, ele tem o trabalho dele realizado e que a empresa vem
algumas empresas, a gente tem que sempre pensar nisso, né? Não generalizar, que algumas empresas utilizam-se de alguns meios, algumas nomenclaturas para se retirar verbas salariais, para colocar como verbas indenizatórias. A gente tem que tomar cuidado, para não ter uma tributação, a gente tem que tomar esse muito cuidado. Essa alteração que você falou, da questão da ajuda de custo, da diária, isso aí são verbas que a gente tem que tomar cuidado, porque o trabalhador só está recebendo em virtude do trabalho dele. Agora, mas tem algumas leis, por exemplo, e me diga se estiver errado. Por exemplo, uma pessoa começa a trabalhar e fala, olha, só que eu estou vindo do interior, não tenho uma casa. Rapaz, eu tenho uma casa para colocar você para morar com a sua família. Aí depois o aluguel que você não cobra do empregado, esse valor ele tem que ser adicionado. Incorpora. Então, às vezes, uma coisa que você quer ajudar, sem você saber, você está se prejudicando. Ou seja, vai ser. Vou te pagar R$1.000 de salário mensal e vou arrumar uma casa para você, né, morar com a sua família, uma casinha boa de 4 cômodos. Bom, de repente, aí daqui 6 meses a pessoa não deu certo, não conseguiu trabalhar ali da maneira como você esperava. Bom, vamos acertar, tal. Aí ele vai lá na justiça e fala, só que eu morava numa casa lá e você ainda tem que pagar os R$600 que você deixou de cobrar. Tipo assim, são R$600 que serão incorporados ao salário. Então nós temos algumas regras também no Brasil que prejudicam de uma maneira. E que termina prejudicando, inclusive, o mercado, né? Você deixa de contratar, porque o empregador tem que estar muito esperto, né? Tem que estar. Se ele cochilar, né? Se ele vacilar, ele termina pagando aquilo que ele achava que ele podia. E não colocar aqui, né? O presidente da FIEMES esteve conosco e disse o seguinte: bom, você faz um acerto com o seu funcionário, ele assina o acerto. Concordou com tudo ali. Aí depois, foi homologado no sindicato. Bom, aí depois, beleza, tá tudo certo, recebi os 40%. Aí ele vai na justiça. Ou seja, aquilo que ele assinou e que foi feito dentro do sindicato, acertado, olha você. E aí o sindicato olha para o funcionário e fala, não, tá tudo certo aí, você pode assinar. Você assina e daqui a pouco tá lá a pessoa. Surpresinha. Então, algumas coisas que, por exemplo, então, por que eu vou assinar? Aliás, assinei, concordei, por que depois, 5 minutos depois, eu saio, tem lá alguém, tá errado isso aqui, a gente pode ir lá no Ministério do Trabalho. Então, mas aí você falou e você tocou no tópico certo. Não é que tem alguém. A gente tem que lembrar o seguinte, que o sindicato ele está ali cumprindo o papel sindical de representação do trabalhador, de representação de toda a classe. Essa situação que você falou, até que o outro colega veio aqui expôs, é a situação de que o trabalhador homologa a sua rescisão e na homologação faltam algumas coisas a serem quitadas. Ele só vai conseguir cobrar isso na justiça. Então, ninguém vai pagar, pensa comigo, vamos ser mais realista. Ninguém vai pagar tudo no momento certo. O empresariado, ele hoje em dia aprendeu que ele vai esperar a justiça para pagar. E o funcionário aprendeu que tem que entrar na justiça, mesmo não tendo todos aqueles direitos que se coloca para ele, que ele tenha a oportunidade, de repente, e coloca às vezes na cabeça, olha, rapaz, você assinou aqui, que deu 15 mil, fica tranquilo que você tem mais 50 pela frente. E às vezes não é verdade. É o que a Carmen falou, nós não estamos aqui, é que hoje, infelizmente, eu acho que tanto um lado como o outro, não ficou acostumado, não, vou levar uma vantagem depois. Só na pressão. Então é o seguinte, assinou, concordou. Agora, eu concordo aqui, discordo 5 minutos depois, achando que eu tenho valores a mais. É aquele momento que eu já expliquei no início. A gente tem que lembrar que o trabalhador, isso a gente não está falando do trabalhador que é um pouquinho mais instruído, isso não é um problema. Mas a gente está falando de um trabalhador que a gente tem uma carga cultural, uma carga histórica, que não tem nem sequer educação básica. Então ele vai ali no sindicato, realmente, o patrão chega, eu tenho aqui um cheque de X reais em a sua rescisão. Ele vai assinar porque ele quer receber. Né? Ele está recebendo o direito dele. Agora, quem garante aquele direito é o que ele tem a receber. O sindicato não pode orientar, não pode levantar? O sindicato tem essa obrigação de orientar, ele tem esse dever de orientar. E por que não faz? Representação sindical. E só colocando aqui que nós não estamos aqui defendendo o patrão ou o empregado. Para deixar bem claro, para que você que está aí nos ouvindo defendendo o emprego, né, o trabalho, entenda exatamente, né? Porque às vezes, mas puxa, você parece que está defendendo. Não é que nós estamos colocando o que realmente acontece. Nós estamos fazendo o papel de advogado do diabo.
Não, é o que acontece, né, Sérgio? Essa Dependendo do trabalho, na né? verdade, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Vários profissionais de diversas áreas, e eu especifico aqui a área de comunicação, muitas vezes têm que abrir uma empresa, se tornar pessoa jurídica para poder trabalhar, porque prestam serviço em várias outras empresas, né? Então aquela pessoa se torna o famoso PJ, pessoa jurídica, e aí ela arca com os encargos e tudo mais, e não tem direito a 13º, férias, FGTS, nem nada. Ela tem que recolher. Já está incorporado no contrato. Está incorporado no contrato. Essa reforma vai permitir que pessoas que teoricamente têm que entrar numa situação como essa possam prestar serviço, ser contratadas, assinar vários contratos com várias empresas e prestar serviço, e sim, ter direito a receber férias 13º, proporcionais, ao final de cada contrato desse. Como tem o contador, hoje tem, né? O contador tem. Essa foi a terceirização aprovada, né? Então isso pode, de fato, acontecer. A terceirização aprovada, que foi aprovada até antes dessa discussão toda da reforma trabalhista. Bendita terceirização, que muita gente ficou que é contra. Irrestrita hoje em dia, ela justamente veio para isso. Ela te dá a autonomia de criar uma pessoa jurídica e você prestar serviços para inúmeros empresas, enfim, empresas, pode inúmeros, fazer vários serviços. pode. Sem problema nenhum. Só que aí você tem que lembrar sempre o seguinte, no seu contrato você vai ter que incorporar tudo que você tem de Todas direito. aquelas áreas. Sim. Você vai ser sair do... Mas e se eu não quiser me tornar pessoa jurídica, por exemplo? Se eu quiser ser contratada como uma profissional, pessoa física. Sim. Aí eu posso, por exemplo, como jornalista, ou como professor, enfim, qualquer outra área, que eu possa prestar serviço em vários locais. Das 8 às 10 da manhã eu vou trabalhar na empresa. Você vai ter vários contratos de trabalho. Vários contratos de trabalho. Sim. E aí eu tenho o direito a receber tudo. 13º, férias proporcionais. Sim, ao isso tempo. mesmo. E isso é bom? Depende da sua profissão. No seu caso, que é jornalista, se você tiver vários vínculos de emprego... É melhor do que se tornar pessoa jurídica? Não é nem melhor nem pior. Você vai ter, são relações jurídicas diferentes. Entendi. Mas é uma evolução. É uma evolução. Porque antes mesmo dessas discussões a respeito da reforma trabalhista, existe uma... Olha, eu trabalho num salão, eu sou barbeiro. E o barbeiro antes trabalhava, ele tem a porcentagem, ele ganha, hoje se não me engano, é 60% para o funcionário e 40% para o dono. Então, cobro lá R$10, eu levo R$6 do corte e R$4 é para o dono. Chegava depois de 2, 3, 4 anos, olha, estou indo embora, até logo, muito obrigado, foi bom enquanto durou, ia lá no Ministério do Trabalho, eu trabalhei durante 4 anos ali, e aí depois eles conseguiram num acordo, olha, você vai agora abrir a sua empresa, você vai pagar aí o seu INSS e tal, e você vai ser comissionado, você ganha 60%. MEI, né? Micro empresário individual. Aí resolveu essa situação, e já faz muito tempo que isso acontece, muito bem antes dessas discussões com relação à reforma trabalhista, e melhorou a situação. Sim. Essa foi uma alteração, que foi uma legislação que veio com um contrato de parceria, né? Que eles fazem hoje em dia o contrato de parceria com o salão e eles são corresponsáveis por tudo, né? Então ele faz o trabalho dele, mas ele utiliza todo o maquinário, toda a estrutura, toda a clientela do salão, mas ele não tem hoje um reconhecimento de vínculo. Agora, o doutor Rogério Pereira Spott, não vê nenhuma coisa boa nessa reforma trabalhista? Tem coisas boas para o trabalhador? Tem coisas boas para o trabalhador. Se a gente pensar que uma reforma que não é essa que está sendo apresentada, a toca de caixa, numa correria sem discussão com todo mundo, nesse vulco-vulco que a gente não tá, ninguém está entendendo. E se a gente pensar que tem ali uma modernização da relação de trabalho, ok. A gente tem hoje o teletrabalho, o trabalho em casa, o home office, que as pessoas trabalham em casa, que serão regulamentados, isso é muito importante. Então, essas são tem coisa boa, as virtudes desse projeto. Agora, claro que ainda se tem muita discussão, né? ou acredito que vai passar da maneira que está.
Olha, isso é uma questão de política, né? E questão de política já foge da nossa van filosofia. Foge do entendimento de qualquer um, viu? Se a gente pensar que na Câmara foi aprovado com uma ampla maioria e num desespero total, aí a gente tem que verificar agora o que o Senado vai fazer, né? Tá certo, olha, quero Agora eu acho que essa reforma trabalhista é boi de piranha para a reforma da Previdência, sabe? Acho que eles estão colocando como... As duas reformas têm que ser lidadas com muito cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado, que a gente está num país democrático, um país que as pessoas são livres e não pode ser feito da maneira que estão sendo feitas. Cadê a reforma fiscal? Cadê a reforma tributária? Isso ninguém está falando. Não. Cadê a reforma política? Que ninguém está falando em reforma política. Estão tirando o foco de certas situações da corrupção, da Lava Jato, jogando em outro e o foco está sendo perdido. O brasileiro está perdendo noção do que está acontecendo nesse país. O Alessandro, ele participa aqui mandando um WhatsApp dizendo o seguinte: Carmen, os Estados Unidos é meu sonho também, mas acredito que os empregadores lá devem ter uma mentalidade diferente. Meu exemplo, trabalhei em uma empresa que não pagou horas extras em 9 anos que fiquei lá. Tinha banco de horas e não foi pago quando saí. Tem que haver uma mudança de mentalidade começando de cima. O problema do mundo é o egoísmo. Meu ex-patrão demitiu 300 funcionários, mas continua andando de carrão. A gente tem que pensar, gente. Uma situação que, na verdade, eu acho que os dois têm que começar a gente tem que pensar, repensar, isso é um comentário que a gente tem feito muito, que não é o pequeno empresário, não é isso. A gente tem que pensar nas grandes corporações, nos bancos, nas montadoras, na indústria alimentícia, que empregam milhões de empregados. Esse aí vai sofrer e vai sofrer com gosto. Tá certo. Dr. Rogério Pereira Spot, quero agradecer a sua participação no programa Tribuna Livre, falando aí desta reforma trabalhista, e acho ainda que vamos, né, em outras ocasiões, em outras oportunidades, falar mais a respeito. Muito obrigado. Nós estamos à disposição.